Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Vamos se colocar em pé e fazer a leitura dessa palavra? Mateus, capítulo 19, versículo 16. 19 e 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, e você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais são? Perguntou ele. Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho obedecido, o que mais me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá e vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Espírito Santo, fale o nosso coração, fale o nosso entendimento e fale a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, hoje está de volta aqui na nossa igreja o Jorge. Fica de pé, Jorge. Tem muitas pessoas que não te conhecem. Esse é o Jorge, irmãos, pai do Samuel, marido da pastora Ana. Graças a Deus, depois de alguns anos nos Estados Unidos, está de volta. Agora vai comer o verdadeiro feijão, vai comer o verdadeiro arroz, vai comer o verdadeiro bife, vai tomar o verdadeiro café em nome de Jesus. O único problema do Jorge, irmão, é que ele é santista, viu, irmãos? É outro sofredor, igual corintiano, igual São Paulino, e não tem jeito, viu, irmãos? Não tem jeito. Vai fazer o quê, né? Mas, irmãos, quando a gente lê aqui que se aproximou de Jesus um jovem rico, e ele perguntou: Mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus perguntou assim: bom só existe um, Deus. Só existe um que é bom, Deus. Por quê, irmãos? Para começar, ele vendo que Jesus é o Salvador, é o Messias enviado, ele pergunta: o que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele estava querendo que Jesus desse uma receita para ele. E aí Jesus deu. E ele respondeu: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amará teu próximo a ti mesmo. Replicou o jovem: não, mas tudo isso eu faço. Quer dizer, para Jesus Cristo, aquele moço já não significava muita coisa, porque ele já obedecia à lei. Ele quis dizer para Jesus que ele era perfeito na lei, que tudo aquilo fazia parte da vida dele. E não existe sequer um homem na terra que conseguiu cumprir a lei. Ninguém cumpriu a lei, irmãos. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Mas aquele moço olhou para Jesus e disse: não, mas tudo isso... Então Jesus disse assim: então espera lá. Você quer ser perfeito mesmo? Quero. Então vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Irmãos, naquele momento, a tristeza entrou no coração dele, ele virou as costas e foi-se embora triste. Sabe? Isso quer dizer o quê?
Não é pecado as pessoas serem ricas, não é pecado as pessoas terem propriedade, não é pecado as pessoas serem empresários, não é pecado as pessoas terem dinheiro, nada disso é pecado. O pecado é as pessoas achar que está acima da média. O pecado é as pessoas achar que não precisa de um Salvador. O pecado é as pessoas achar porque eu não roubo, porque eu não mato, porque eu não adultero, porque isso, porque aquilo, eu estou na santidade. Hoje tem muitas pessoas alongado dentro das suas casas, escondido atrás de uma capa de religiosidade, dizendo que não vem na igreja, que ele é melhor do que nós. Dizendo que ele é melhor do que nós. Dizendo que ele é melhor do que nós. Mas manda ele vender a casa dele e distribuir aos pobres. Ele vai dizer para você que você é louco, que você não tem juízo, que você... Então, amados e queridos, ninguém está acima de ninguém. 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 Todos são pecadores e todos precisam de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Todos precisam reconhecer que Jesus é o único que salva. Todos precisam reconhecer que Jesus é o único que salva, é o único que batiza com o Espírito Santo, é o único que cura e é o único que voltará a buscar a sua igreja. Nós não podemos perder essa convicção, essa fé em Jesus Cristo. Porque aquele moço chegou com aquela cara de santo, aquela aparência de santo, aquela aparência de perfeito, de uma pessoa perfeita. De uma pessoa perfeita. De uma pessoa perfeita. E tem muitas pessoas que a gente convive com ela, irmãos, que a característica dela é de uma pessoa perfeita. Você não ouve um palavrão na boca dela. Eu nunca vi minha mãe falar um palavrão, irmãos. Eu nunca vi minha mãe mentir. Eu nunca vi. Eu nunca vi minha mãe fazer fofoca. Eu nunca vi. Eu pensava assim, mas como é que essa velha vai se converter? E ela se converteu. Ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu falei assim, como que vai ser? Porque tem pessoas, irmãos, que ela tem uma vida assim, diante de Deus, ela tem uma vida assim, na terra, uma vida normal, que ela tem a aparência de pessoas que parece que não precisa de salvação. Não precisa de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada não ensina isso para a gente. Que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão todos destituídos da glória de Deus. E todos precisam de um Salvador chamado Jesus Cristo. Chamado Jesus Cristo. E a nossa missão hoje é pregar esse evangelho. E quando você encontra essas pessoas muito santas na sua frente, e que são muito perfeitas, e até dentro da igreja, se você encontrar pessoas perfeitas aqui dentro da igreja, você tem que fazer essa pergunta. Então vende o que você tem e distribui aos pobres, e aí você vai ser perfeito. E aí você vai logo entender, você vai logo compreender que o coração dele vai se entristecer de uma maneira ferrenha. E aí você logo descobre. Você vai dizer, está vendo? Você quer ser perfeito. E Jesus fez isso com aquele moço, e ele se entristeceu e foi-se embora. O pecado não está em a pessoa ter os bens materiais. O pecado está em as pessoas querer estar acima da média.
O pecado está em cima das pessoas querer ser mais do que os outros. E também, irmãos, ninguém se justifica também a sua santidade em ser pobre. Ninguém justifica a sua santidade em ser pobre. Eu tenho um amigo que construiu uma bela de uma casa. Uma casa muito boa. Ele tem 2 filhos. Que são esquerdistas. E falou para o pai: eu acho que nós não devemos morar nessa casa. Nós devemos morar numa casa mais simples. Brigaram com o pai, confusão com o pai, até que o pai pegou uma casa lá num bairro, lá não sei na onde, e morar lá. Isso não justifica. Isso não justifica. O que justifica na nossa vida, irmãos, é o nosso coração diante de Deus. Deus disse para Salomão: ninguém será mais rico que você na face da terra. Nos dias de Salomão, as pessoas tropeçavam em pedras de ouro na rua. E ninguém se justifica, irmão, sendo pobre demais. Todos precisam da glória de Deus. Todos precisam de salvação diante de Deus. Todos precisam de salvação. Todos precisam de se arrepender de seus pecados. Reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador. Todos precisam. Todos precisam. Tem pessoas que se justificam. Tem pessoas que se justificam o que está lá em cima e o que está lá embaixo. Não existe meio termo. Tem um termo só. Jesus tem que ser o nosso Salvador. Nós temos que reconhecer que Ele é o único que salva. Não é a nossa posição, a posição que diz: olha, eu não faço isso, não faço isso, não faço isso, não faço isso. Só de pensar isso já está pecando. Só de pensar isso já está pecando. Só de pensar isso já está pecando. E quem está lá pelo seu sofrimento também, só de pensar isso já está pecando. Só de pensar isso já está pecando. Só de pensar isso já está pecando. Que tem tantas pessoas, irmãos, que hoje estão sofrendo, comendo o pior da terra, porque um dia já passaram por alguma igreja. Esses dias vi um camarada embriagado aqui, estava sentado ali. A hora que eu fui orar por ele, ele falou: o que foi que ele... Alguém ouviu ele falar isso para mim? Pastor Serginho, estava embriagado aqui. Falou desse jeito. O cara é professor de música, o cara é tanta coisa, e perdeu tudo. Perdeu tudo. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não é aquele que diz que está em pé. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Sabe, irmãos, a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar. Porque os dias não são fáceis. E hoje as pessoas, irmãos, hoje está uma guerra, né? Hoje está uma disputa de irmãos, né? Então hoje com essas igrejas que existem por aí, um chama para cá, outro chama para lá, um briga para cá, outro briga para lá, um briga para cá, outro briga para lá. Hoje estão colocando anúncio até nas redes sociais aí, irmão. Estão colocando, esses dias vi um anúncio na rede social aqui que eu achei até engraçado. Meu Deus, a coisa está feia.
Então, amados e queridos, mas nós temos que viver, irmãos, o evangelho simples de Jesus Cristo. Nós temos que viver o evangelho simples de Jesus. O bom é só Ele. Ele falou assim: o que eu devo de fazer de bom? E Jesus disse: não, bom só existe um. Bom só existe um. Não foi isso que ele disse? Bom só existe um. Só existe um que é bom. Bom só existe um. Só Ele é bom. Do restante, irmãos, não tem ninguém bom mais. Bom só existe um, não tem ninguém bom mais. Você pode se achar que é bom. Todo mundo acha que eu sou bom. Eu acho que sou bom. Mas sempre tem alguém que fala da gente. Não tem? Sempre tem alguém que joga uma pedra na gente. Mas você acha que você é bom. Eu trabalho, eu pago as contas, eu isso, aquilo. Mas sempre tem alguém que fala assim: você não é bom, não. Você já me fez isso. Você já me fez aquilo. Então, quando ele perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se quer ser bom, então, quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Ele falou: mas qual o mandamento? Aí Jesus começou a falar dos mandamentos. Se tudo isso eu tenho observado. Se ele tivesse falado assim para Jesus: mestre, mas está difícil. Mas está difícil cumprir esses mandamentos. Como que eu devo de fazer, mestre? Está difícil. Ele teria encontrado uma resposta melhor. Talvez Jesus tivesse feito uma pergunta melhor para ele. Talvez Jesus tivesse feito uma pergunta melhor para ele. Amados e queridos, quando alguém começa a exigir da gente algumas respostas, é porque ele não quer o caminho da salvação. Tem pessoas que começam a fazer algumas perguntas para a gente porque ele não quer o caminho da salvação. Ele quer o caminho da perdição. Que é mais fácil, é mais prático, é mais maneiro para ele, não vai ter muita dificuldade para ele, não vai ter mais dificuldade para ele. E lembrando sempre que bom é só Ele. Que bom é só Ele. Que bom é só Ele. Então, amados e queridos, que nesta manhã, eu e você, a gente possa olhar para a palavra e se chegar diante de Jesus Cristo, enumerar os nossos pecados, enumerar as nossas falhas, ao invés de ficar enumerando nossas qualidades. Se a gente chegar e começar a enumerar os nossos pecados, enumerar as nossas falhas, enumerar as nossas dificuldades, começar a dar nome ao que a gente tem feito de errado, você pode ter certeza que nós vamos encontrar uma misericórdia muito maior. Amém? Nós vamos encontrar uma misericórdia muito maior. Irmãos, o que? Às vezes tem que ficar triste e sair da presença de Deus. Tem pessoas que deixou a presença de Deus porque começou a enumerar, começou a acusar, começou a falar, começou a dar sentença na vida de outras pessoas. E outra coisa, você não é juiz, viu? Ninguém aqui é juiz.
Ninguém aqui é acusador, irmãos. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Ele sabe que todo mundo já está condenado. E quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, toda a condenação que estava sobre você foi cancelada. Hoje você vive um novo e vivo caminho na sua vida. Você vive um novo e vivo caminho na sua vida. Então você não pode julgar ninguém. Você vive uma novidade de vida. Mas se hoje a gente começar e dizer assim, Jesus, olha, eu vou enumerar as minhas falhas, os meus pecados, Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude. Aqui estão as minhas falhas, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, eu preciso ir mais longe, eu preciso me aproximar mais do Senhor, e não ficar triste e ter que se afastar. O jovem rico, ele ficou triste e se afastou. Por que ele se afastou? Porque ele chegou diante de Jesus e começou a pôr só suas qualidades. Como, irmão? Como que nós vamos pôr só as nossas qualidades? De jeito. A Bíblia Sagrada diz que a nossa justiça para Deus é um trapo de imundícia. Que a nossa justiça é um trapo de imundícia, é coisa imunda. Como que nós podemos chegar diante de Deus e começar a colocar nossas qualidades? O que nós temos que colocar diante de Deus, irmãos, são os nossos pecados. O que nós temos que colocar diante de Deus são as nossas falhas, são os nossos erros. Chegar e confessar tudo diante de Deus e dizer, Deus, olha, hoje é domingo, hoje eu amanheci, hoje eu já pensei isso, já fiz isso, hoje o meu coração já desejou isso. Pai, hoje, olha, eu preciso perdoar isso. Irmãos, a gente tem que começar, irmãos, a gente devia fazer uma listinha. A gente devia fazer uma listinha e apresentar para Jesus. E não apresentar uma lista das nossas qualidades, porque eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Você vai ver que a nossa lista de qualidade, irmãos, e a nossa lista de pecado, E como? E como? Nós vivemos de misericórdia em misericórdia. Nós vivemos de misericórdia em misericórdia. Nós vivemos de graça em graça. Se nós hoje estamos vivendo num novo e vivo caminho, é pela graça e misericórdia de Jesus Cristo na nossa vida. Pela graça e misericórdia de Jesus Cristo na nossa vida. É por isso que nós estamos aqui. E olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E por isso Ele tem nos abençoado, tem nos livrado, tem nos dado graça. Tem nos dado graça, tem nos perdoado, tem nos livrado de tanta coisa ruim. Alguma coisa que você acha que deu errado, não foi errado, não, irmão, foi livramento. Alguma coisa que não deu certo, não é porque não deu certo, foi livramento. Foi livramento. Foi livramento de Deus na sua vida. Deus é mais na sua vida, Deus é mais na sua casa, Deus é mais no seu casamento, Deus é mais na vida dos seus filhos. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais em nome de Jesus. Então começa diante do Senhor, enumerar as suas imperfeições, os seus pecados. Os seus pecados. E você vai ver que a misericórdia vai se aumentar na sua vida cada dia mais, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. O jovem rico, ele começou a enumerar só qualidades. Ele não disse um defeito. Ele não disse um pecado seu, não disse uma falha sua.
Ele não alcançou nada a não ser tristeza. Se ele fosse tão perfeito assim, não tinha saído triste da presença de Jesus. A Bíblia Sagrada nunca disse que para a pessoa entrar no céu tinha que vender tudo o que tinha. Só mandou ele porque ele foi lá se gloriando da sua vida, se gloriando das suas coisas que ele tinha, do que ele fazia. Se alguém quiser se gloriar, que se glorie no Senhor. Se alguém quiser se gloriar, que se glorie no Senhor. Se alguém quiser se gloriar, tem que se gloriar no Senhor, e não em si mesmo. Quem somos nós, irmão, para se gloriar em nós mesmos? Nós não temos nenhum tipo de condição de se gloriar em nós mesmos. Nós temos que se gloriar no Senhor. É no Senhor. E se a gente quer se manter de pé, se manter na vida cristã, se manter no novo e vivo caminho, nós temos que se manter se gloriando sempre em Deus, sempre confessando as nossas culpas, sempre pedindo perdão, misericórdia, porque é assim que nós vamos continuar. É assim que nós vamos continuar diante do nosso Deus. É assim. Irmãos, e não é maldizendo o irmão contra o irmão, falando disso, falando daquilo, falando. Sabe? Então, em nome de Jesus, a sua boca tem que ser uma boca que fale coisas boas. A sua boca tem que ser uma boca, irmãos, que onde você está, você vai produzir. Deus vai usar você ali, e as coisas vão dar certo ali. Você está no seu trabalho, Deus vai te abençoar ali. Você está onde você está, Deus colocou você ali para dar vida e abundância naquele lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, quando coloca a gente num lugar, irmãos, não é para aquele lugar morrer, é para aquele lugar ter vida. Você vai trabalhar num lugar, foi trabalhar naquele lugar não é para morrer, é para ter vida. Se entra numa empresa, não é para aquilo que você vai fazer naquela empresa, irmãos, não é para aquela empresa ir para trás, aquela empresa ir para frente, porque você entrou ali para dar lucro. O seu patrão. Você é um colaborador, não um destruidor. Você é um colaborador, não um destruidor. Você é um colaborador, não um destruidor. Então, em nome de Jesus, agora quem produz cresce, né, irmãos? Se você cresce, outras coisas irão crescer na sua vida também. Amém? Se você cresce, outras coisas irão crescer na sua vida também. Tudo que você cresce, cresce em você também. Tudo que você cresce, cresce em você também. Tudo que você cresce, cresce em você também. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos crescer. Amém? Vamos crescer? Vamos se desenvolver? É isso, irmãos. Mas vamos depender dele. Vamos depender da bondade e misericórdia dele. Da bondade e da misericórdia dele. Como é que as pessoas fazem, irmãos, para crescer? Vai lá com o terreninho, a prestação, na luta, na guerra, faz o alicerce, faz umas paredinhas, vai, até. E olha, depois que fez uma, pode fazer muito mais. Cresceu, desenvolveu, cresceu.
Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, põe no seu coração. Você tem que crescer. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe abençoar. De uma maneira santa e poderosa. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. O jovem rico, ele chegou diante de Jesus, que ele possuía muitas propriedades. Ele chegou lá dizendo que ele era o máximo de todas as coisas. E Jesus disse para ele: olha, bom, só existe um. E quando Jesus enumerou os mandamentos, ele falou: tudo isso eu tenho observado. Tudo isso eu tenho observado. Aí Jesus disse: olha, você quer ser perfeito mesmo, hein? Você quer ser perfeito mesmo. Então só falta você vender tudo que tem, distribuir aos pobres e me seguir. Aí seu coração encheu de tristeza. Então ele não era um homem perfeito. Então ele não era um homem perfeito. Então ele não era tão bom assim. Então ele não era um homem bom assim. Porque ele não queria dar nada para os pobres. Então ele não era tão bom assim. Então, em nome de Jesus, irmãos, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para depender da graça e da misericórdia de Deus. Nós estamos aqui para depender da graça e da misericórdia de Deus. Nós estamos aqui para viver no novo e vivo caminho, na graça e na bondade e misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. E que Deus nos conserve todos os dias da nossa vida nesse novo e vivo caminho até a vida eterna. Que a gente nunca se afaste desse caminho. Que você nunca... Ai, eu estou desanimado. Irmãos, ore. Busque a Deus. Ore, busque a Deus, leia a Bíblia Sagrada. Ore, busque a Deus, leia a Bíblia Sagrada. Ore, busque a Deus, leia a Bíblia Sagrada e você vai ver o que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus.